apresenta de H.P. Lovecraft, Outros Deuses. Narração Marcelo Fávaro. 1921. No topo dos mais altos picos da Terra habitam os deuses terrestres, que não admitem olhares humanos. Outrora habitavam picos menos elevados, porém, os homens das planícies sempre escalavam as encostas rochosas e nevadas, obrigando os deuses a buscar montanhas cada vez mais altas, até que restasse apenas uma. Ao deixar os velhos picos, levaram consigo todos os sinais da antiga presença, a não ser por uma única vez, quando, segundo a lenda, deixaram uma imagem entalhada na encosta da montanha que chamavam de Ngranek. Porém, hoje se encontram na desconhecida Kadat, na desolação gelada, aonde nenhum homem se atreve, e tornaram-se austeros, uma vez que não tem outro pico para fugir com a chegada dos homens. Tornaram-se austeros, e aos lugares de onde outrora haviam permitido que os homens afastassem-nos, hoje impedem que cheguem, ou, caso cheguem, que partam. Convém aos homens nada saber sobre Kadat, na desolação gelada, pois, de outro modo, cometeriam a imprudência de tentar escalá-la. Às vezes, quando sentem saudades de casa, os deuses terrestres visitam os picos que outrora habitaram na calada da noite e choram em silêncio enquanto tentam brincar como em tempos antigos nas encostas lembradas. Os homens sentiram o pranto dos deuses na nevada de Turai, embora tenham acreditado que fosse chuva, e ouviram os suspiros dos deuses nos plangentes ventos, aqueles ventos matinais de Lerion. Os deuses são propensos a viajar em navios de nuvens, e os camponeses sábios conhecem lendas que os mantêm longe de certos picos, os picos elevados nas noites de névoa, pois os deuses não são mais tolerantes como nos tempos antigos. Em Hultar, que se estende além do rio Sky, outrora morava um velho que ansiava por contemplar os deuses terrestres. Um homem profundamente versado nos 7 livros crípticos de Hassan e conhecedor dos manuscritos pinacóticos da distante e gélida Lomar. Chamava-se Barzai, o Sábio. E os habitantes dos vilarejos contam histórias sobre a noite em que subiu a montanha durante um estranho eclipse. Barzai conhecia os deuses tão a fundo que era capaz de prever as suas idas e vindas, e adivinhou tantos segredos divinos que ele mesmo era considerado um semideus. Foi Barzai quem proferiu o sábio conselho aos aldeões de Hultar quando passaram a notável lei contra a matança de gatos. E também quem primeiro contou ao sacerdote jovem Atal para onde os gatos vão à meia-noite na véspera de São João. Barzai era versado na sabedoria dos deuses terrestres e nutria um profundo desejo de ver-lhes o rosto. Acreditava que o grande conhecimento secreto, o secreto conhecimento que detinha a respeito dos deuses, conseguiria protegê-lo da ira divina. E assim, resolveu subir até o cume da elevada e rochosa Hatek-Kla, em uma noite em que os deuses estariam presentes. Hatek-Kla situa-se no interior do deserto rochoso, além de Hatek, que lhe empresta o nome, e ergue-se como uma estátua de rocha em meio ao silêncio de um templo. Ao redor do pico, as névoas ondulam sempre com tristeza, pois as névoas são as lembranças dos deuses, e os deuses amavam Hatek-Kla,
quando a habitavam nos tempos antigos. Muitas vezes os deuses da terra visitam Hatheg-Kla em o seu navio de nuvem, projetando vapores pálidos acima das encostas, enquanto executam danças reminiscentes no cume sobre os raios da lua. Os habitantes de Hatheg dizem que é arriscado escalar Hatheg-Kla e mortal escalar a montanha à noite, quando os vapores pálidos ocultam o cume e a lua. Mas Barzai não lhes deu ouvidos quando chegou da vizinha Hultar com o jovem sacerdote Atal, que era o seu discípulo. Atal era o filho único do estalajadeiro e por vezes sentia medo. No entanto, o pai de Barzai fora um landgrave que morava em um antigo castelo, de modo que não trazia nenhuma superstição vulgar no sangue e ria dos temerosos camponeses. Barzai e Atal deixaram Hatheg e adentraram o deserto rochoso a despeito das orações dos camponeses e falaram sobre os deuses terrestres ao pé da fogueira durante a noite. Viajaram por muitos dias e de longe viram a sobranceira Hatheg-Kla com auréola de névoas tristes. No 13º dia, chegaram à solitária base da montanha, e Atal falou sobre os temores que sentia. Mas Barzai era um homem vivido e erudito, e não tinha medos, e assim desbravou o caminho da encosta que nenhum homem jamais havia escalado desde a época de Sansu, mencionado com espanto nos bolorentos manuscritos pinacóticos. O caminho era rochoso e arriscado por conta de abismos, penhascos e pedras soltas. Mais tarde esfriou e começou a nevar. E Barzai e Atal muitas vezes escorregavam e caíam à medida que golpeavam e apoiavam-se com bastões e machados ao longo do caminho. Por fim, o ar se rarefez e a cor do céu se alterou. E os desbravadores tiveram dificuldades para respirar, mas continuaram sempre em frente, admirados com a estranheza do panorama e entusiasmados ao pensar no que acontecia no cume quando a lua surgisse e os vapores pálidos se espalhassem. Por 3 dias, subiram cada vez mais alto, em direção ao topo do mundo. E então acamparam à espera das névoas, as névoas que haviam de encobrir a lua. 4 noites se passaram sem que as nuvens viessem, enquanto a lua projetava o brilho frio através da triste névoa matina ao redor do silencioso pináculo. Por fim, na 5ª noite, que era a noite de lua cheia, Barzai viu densas nuvens ao norte e permaneceu desperto com Atal para vê-las. Elas estavam se aproximando. Densas e majestosas, deslizavam pelo céu com vagar e deliberação, dispondo-se ao redor do pico muito acima dos observadores e ocultando a lua e o cume de Hatheg-Kla. Por uma longa hora, os observadores permaneceram atentos, enquanto os vapores revoloteavam e a cortina de nuvens tornava-se mais densa e mais agitada. Como fosse versado na maioria dos deuses terrestres, Barzai apurou o ouvido em busca de certos sons, mas Atal sentiu o toque gelado dos vapores e o espanto da noite e ergueu-se de temores. E enquanto Barzai, quando ele começou a subir ainda mais alto e a fazer gestos entusiasmados, Atal levou um bom tempo até decidir segui-lo. Os vapores eram densos a ponto de dificultar a escalada, e embora Atal por fim tenha seguido adiante, mal conseguia distinguir o vulto de Barzai na difusa encosta mais acima, em meio ao luar encoberto. Barzai
Avançava muito à frente e, apesar da idade, parecia escalar com mais facilidade do que Atal, sem temer as encostas que aos poucos tornavam-se íngremes a ponto de intimidar qualquer um, a não ser por um homem impávido e robusto, nem se deter ao encontrar abismos negros que Atal mal conseguia saltar. E assim continuaram a subida desvairada em meio às rochas e precipícios, com escorregões e tropeços, e por vezes espantados com a vastidão e o horrendo silêncio dos inóspitos pináculos de gelo e o mutismo das encostas graníticas. De repente, Barzai sumiu do campo. Bem, ele sumiu do campo de vista de Atal e escalou um formidável penhasco que dava a impressão de avolumar-se e bloquear o caminho de qualquer explorador que não fosse inspirado pelos deuses terrenos. Atal estava lá embaixo, planejando o que fazer quando chegasse àquele ponto, quando percebeu com singular curiosidade que a luz tornara-se mais forte, como se o pico desanuviado, que era o local de encontro dos deuses ao luar, estivesse muito mais próximo. E enquanto avançava com dificuldade rumo ao formidável penhasco e ao céu iluminado, Atal sentiu temores, ainda mais chocantes do que quaisquer outros que já houvesse sentido. E então, em meio às névoas altas, ouviu a voz de Barzai gritar. Ele gritou em um deslumbramento incontrolável. Eu ouvi os deuses! Eu ouvi os deuses terrestres cantarem durante o recreio em Hatekla! As vozes dos deuses terrestres revelaram-se a Barzai, o profeta. As névoas estão finas e a lua está clara, e eu hei de ver os deuses dançarem com o abandono na Hatekla que eu tanto amei na juventude. A sabedoria de Barzai tornou-o maior do que os deuses terrenos, e contra a sua vontade magias e barreiras divinas são como nada. Barzai há de contemplar os deuses orgulhosos, os deuses secretos, os deuses da terra que desprezam a presença do homem. Atal não pôde ouvir as vozes que Barzai ouviu, mas nesse ponto estava próximo ao formidável penhasco, enquanto o examinava em busca de apoios para os pés. Então tornou a ouvir a voz de Barzai, ainda mais alta, ainda mais estridente. As névoas estão finas e a lua projeta sombras na encosta. Os deuses têm vozes altas e estridentes e temem aproximar-se de Barzai, o sábio, que agora é maior do que os deuses, todos os deuses. A luz da lua bruxuleia sobre os deuses terrestres que dançam. Eu hei de ver os vultos dançantes dos deuses que saltam e uivam ao luar. A lua, ela está mais tênue e os deuses começam a temer. Enquanto Barzai gritava essas coisas, Atal percebeu uma mudança espectral em toda a atmosfera ao redor, como se as leis da terra se curvassem perante as leis maiores. Pois, embora o caminho fosse mais íngreme do que nunca, a escalada se havia tornado deveras fácil, e o formidável penhasco mal representou um obstáculo quando o alcançou e deslizou perigosamente sobre a face convexa. A luz da lua havia falhado, e então disparava em costa acima, através das névoas. Atal ouviu. Ele ouviu Barzai, o sábio, gritar em meio às sombras. A lua está escura e os deuses terrestres dançam noite afora. O terror, ele está no céu, pois a lua bateu-se em um eclipse que não foi previsto em nenhum livro dos homens ou dos deuses terrestres. Uma magia desconhecida atua sob Hatekla, pois os gritos dos deuses assustados transformaram-se em riso, e as encostas geladas erguem-se rumo ao firmamento negro em que mergulho. Eia, eia! Até que enfim, na luz difusa contemplo os deuses da terra. E nesse ponto, Atal, deslizando vertiginosamente para cima e atravessando elevações inconcebíveis,
ouviu em meio à escuridão gargalhadas odiosas, misturadas a um grito, como nenhum homem jamais ouviu, a não ser o flegetonte de pesadelos indescritíveis, um grito que pôs a reverberar o horror e a angústia de uma vida inteira de assombro em um único momento atroz. Os outros deuses! Os outros deuses! Os deuses dos infernos siderais que guardam os fracos deuses da terra! Desvie o olhar! Volte! Não veja! Não veja! A vingança dos abismos infinitos! Aquele poço infausto e amaldiçoado! Piedosos deuses da terra! Estão caindo rumo ao céu! E enquanto a tal fechava os olhos e tapava os ouvidos e tentava descer, contrariando a terrível força que o puxava para cima desde as alturas desconhecidas, ressoou em Hatek-Lá o terrível ribombar do trovão que acordou os bons camponeses das planícies e os honestos aldeões de Hateg, Hateg-Nir e Ultar, e levou-os a contemplar por entre as nuvens o estranho eclipse da lua que nenhum livro jamais havia previsto. E quando a lua enfim surgiu, a tal estava salvo nas neves mais baixas da montanha, longe dos deuses da terra e de outros deuses. Consta nos bolorentos manuscritos pinacóticos que Sansu não encontrou nada além de silêncio em meio ao gelo e às rochas quando escalou Hatek-Lá na juventude do mundo. Mas, quando os homens de Hultar e Nir e Hateg venceram os temores e subiram a encosta assombrada durante o dia em busca de Bazai, o sábio, descobriram entalhado na pedra nua do cume um curioso e ciclópico símbolo de 50 cúbicos de largura, como se a rocha tivesse sido arrancada por um titânico cinzel. E o símbolo era similar a outro que os eruditos discerniram nas terríveis partes dos manuscritos pinacóticos, antigas demais para que sejam lidas. Eis o que encontraram. Mas Bazai, o sábio, bem, este nunca foi encontrado. Nem o sacerdote Atal jamais foi persuadido a rezar pela alma do antigo mestre. Até hoje, os povos de Hultar e de Nir e de Hateg temem eclipse e rezam à noite quando os vapores pálidos encobrem o topo da montanha e a lua. E acima das névoas em Hatek-Lá, os deuses terrestres por vezes eles executam danças reminiscentes, pois sabem que estão a salvo e amam vir desde a desconhecida Hatek-Lá em navios de nuvens para brincar como em tempos antigos, conforme faziam quando a terra ainda era jovem e os homens não eram dados a escalar lugares inacessíveis. Fim do conto. Outros Deuses, de H.P. Lovecraft. Muito bem, esse mais é um outro conto curto. Ele vem logo depois aqui daquele conto dos gatos, ok? Não, entre o conto dos gatos de Hultar aqui no livro e este conto Outros Deuses, você tem Celefais, de 1920, e aí você tem Os Gatos de Hultar. Sabemos aqui que Lovecraft é um dos... Howard Phillips Lovecraft nasceu em Providence em 1890, morreu em 1937, morreu jovem, mais conhecido como H.P. Lovecraft, um escritor de Providence, como eu disse, revolucionou o gênero do terror, trouxe elementos fantásticos, típicos dos gêneros de fantasia, misturou ficção científica com terror, ele criou um universo, né? Quando a gente fala hoje de escritores que criam universos, como por exemplo a J.K. Rowling, né? Criou o universo do Harry Potter. Aqui você tem um cara que criou agrupados elementos como o mito de Cthulhu. Você tem criou um fictício livro dos mortos, o Necronomicon. Você tem
toda uma mitologia Lovecraftiana, incríveis aqui, um universo todinho. Ele que era fã de Edgar Allan Poe, mas não se baseou apenas na obra de Poe para criar todo um universo de criaturas, ok? Você tem contos como O Chamado de Cthulhu, O Sussurro nas Trevas, A Cor que Caiu do Céu, Nas Montanhas da Loucura, que eu estou devendo para vocês, eu preciso gravar em capítulos, porque ele é bem grande, né? Você tem muitos contos interessantes aqui. Nessa influência aí, ele que influenciou Stephen King, influencia bandas de rock, diretores de cinema, produtores, diretores. Você tem músicas em homenagem à obra de Lovecraft, músicas como, por exemplo, do Metallica. Então, é isso aí, pessoal. Esse foi o conto Outros Deuses, conta a história aí do... Inclusive, esse Atal é o menininho que, quando criança... Vocês já ouviram Os Gatos de Hultar, né? E aí o menininho fala, eu vi, os gatos estavam ali, eles estavam à noite, né, em volta da casa daquele casal, né? O casal que maltratava os gatos, né? Ele foi a testemunha do... Tem ligação os contos, né? Muito bacana, é isso aí. Até amanhã com mais contos. Conta um conto hoje com Lovecraft.